Olá, mundo! Tudo bom com vocês? Deixa eu só contar aqui. Pronto. Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Muito primeiramente, eu tenho 2 avisos muito importantes. Vai ter barulho de cachorro, papagaio, bicho e tudo quanto é bicho tocando aqui de fora. Por motivos de que eu tenho muito bicho e a minha família tem, então... Outra coisa, se você tem menos de 16 anos, eu sugiro você não olhar esse vídeo. Eu sugiro que você vá ver outro vídeo, outra coisa. Eu vou deixar esse vídeo somente para maiores de 18, porque não é um vídeo legal que eu não quero que nenhuma criança veja ou saiba. Apesar que eu acho que seria importante se as pessoas vissem esse vídeo. Você provavelmente não me conhece, ou talvez me conheça. Eu sou a Serena, eu sou dona desse canal Ficar, você está aqui. É um canal simples, é um canal de tradução com anime, anyway, coisas genéricas, como eu. E esse vídeo é um vídeo mais importante que eu já gravei pro meu canal, e eu já gravei muitos vídeos, mas ele é importante por um motivo. Porque ele não é diretamente para vocês, fãs do meu canal, ele é pros meus familiares. Olha que incrível! É pra minha família, é pro meu avô, é pra minha avó, é pros meus tios, ou principalmente pros meus tios, pro meu priminho, pra toda a minha família. Por que que este vídeo é para toda a minha família? Tem um motivo muito importante pra isso, viu? Eu sempre disse que ia ter vídeo de fundo, então vai ter mesmo. Porque essa história começa há mais de 10 anos atrás. Eu vou contar uma história pra vocês muito interessante e muito importante. Então, por isso o título do vídeo. Porque essa é uma carta aberta pra minha família e pra você, meu estuprador. Olha que incrível. Você deve estar se perguntando por que eu tô com uma peruca, umas coisas assim, uma maquiagem, uns cílios super postiços que eu não sei botar. Alguém, por favor, me ensina. Olha esse negocinho aqui. Deve estar se perguntando por quê. Tem um motivo. Eu me sinto mais forte de sentar aqui e falar tudo que eu vou falar a partir de agora com essas coisas. Porque eu não vivo muito bem com a minha aparência. Porque eu tenho nojo de mim. Eu nunca consegui falar tudo que eu vou falar aqui agora pra vocês pra nenhum psicólogo, psiquiatra, namorado ou pra meus pais. Acho que o único momento que eu citei todas as coisas que eu vou citar aqui e agora foi pra um delegado de polícia. O que não foi legal. Bom, eu moro em uma cidade chamada Morrinhos, Goiás. É bem no interiorzinho de Goiás. Fica perto de Goiânia, uns 200 quilômetros. 200 quilômetros? Eu acho que eu não tenho 100% certeza, mas é uns 200 quilômetros. E nessa linda e maravilhosa cidade é onde o meu avô maravilhoso criou a minha mãe. Nossa, esse cílio aqui tá vendo. Oh, meu Deus, gente, desculpa parar. A minha mãe e os 2 irmãos dela. O irmão e a irmã. Essa irmã da minha mãe acabou se casando com um indivíduo. E é desse indivíduo que eu estou falando. Ou seja, o meu denominado tio. É desse indivíduo. É por causa desse indivíduo que essa pessoa de Cajás está aqui, entendeu? Que essa pessoa está aqui gravando isso. Olha que legal. Tá parecendo muito menino aqui. Não sei, eu tô só tentando não chorar. Bom, essa pessoa ótima teve um filho. Muito gente boa. Eu não posso citar o nome dele aqui, porque ele provavelmente pode me processar e esse vídeo provavelmente vai entrar no processo que já tá acontecendo. E o que acontece? Há mais ou menos uns 12 anos atrás, foi quando tudo começou, entendeu? Eu era uma criancinha muito espoleta. Eu sempre fui muito espoleta, eu nunca fui quietinha no meu canto. Então, eu sempre fui muito manina. Muito manina, muito brincalhona, como a gente fala, né? Eu saía pulando, brincando de tudo. Eu caía no chão e chorava. Eu era muito moleque. Sempre fui uma menina muito moleque. Olha que incrível. E a minha família gostava muito de viajar. Ir pra muitos lugares. Quando eu falo muito de viajar, a gente tá falando de ir pro Rio Quente. Se você não sabe, se você não é de Goiânia, ou sei lá, se você não é de Morrinhos basicamente, você não sabe. Mas o Rio Quente é muito perto daqui.
E a gente gostava muito de ir pra lá. Só que não o Rio Quente Resorts. Eu tô falando do Rio Quente de pobre, onde a gente paga R$16 pra entrar e ficava na água quente se banhando no rio. E tudo começou lá. Pelo menos é onde eu tenho lembrança de que começou. Eu lá, Sabrininha linda, com mais ou menos seus 5 ou 6 anos, estava banhando. Maravilhosa. Eu. Banhando com seu cabelão. Tinha um cabelão preto. Muito lindo. E... Senhor estuprador, senhor pessoa, né? Eu não sei se foi ali que você percebeu que você tinha alguma tara por sua sobrinha. Eu não sei se foi ali que você começou a olhar pra mim com olhos diferentes, mas foi ali que eu notei que você olhava com olhos diferentes pra mim. Ele sempre foi muito carinhoso. Ele sempre foi um tio que ele chegava e ele abraçava, ele beijava as sobrinhas. Eu, como a minha outra sobrinha, filha do meu tio por parte dos meus avós por parte de mãe. Ele sempre foi muito carinhoso. Eu sempre gostei muito do meu primo. Ele sempre foi uma pessoa que eu gostava muito de brincar. A gente tinha só 3 anos de diferença. Então, dificuldade pra gente ficar junto e brincar nunca foi uma coisa. Eu sinto muito por esse cachorro latindo de fundo. Sinto muito pelos papagaios. Mas se tem uma coisa que a gente era amigo. E ele era meu amigão. E nesse determinado momento, nesse Rio Quente, nesse lugar, nessa esplanada, ele começou muito como uma brincadeira. Ele ficava me jogando pra cima pra mim cair na água, brincando. Ele me pegava pelo pé assim, tacava. Ele era uma pessoa muito grande, ele era uma pessoa muito forte, muito alta. E eu sempre fui uma criancinha muito baixa, muito pequena. Tanto é que hoje em dia eu tenho 1,50 m de altura. Não que isso importe. E ele sempre tentava demonstrar ser o mais carinhoso possível. Ele sempre me abraçava muito. E nesse dia não foi diferente. Só que esse dia começou a ficar diferente. Quando ele começou a tirar a minha calcinha dentro da água e ficar passando a mão na minha vulva. Ele não fez uma nem duas, mas ele ficava fazendo isso muitas vezes. Ele ficou me molestando por baixo da água. Toda vez que eu tentava me afastar, ele colocava a mão assim, desse jeito, como uma forma de não me deixar passar. Não sei se vocês conseguem entender. Ele botava a mão assim, só que não de uma forma agressiva, porque tava no meio dos meus pais, da esposa dele, que ele tinha, e do meu primo. E ele sempre colocava a mão de uma forma tão gentil, e eu tentava não gritar, eu tentava não espernear, e eu tava com muito medo. E ele passava a mão em mim. Ele ficava brincando e falando, calma, Sabrina, eu tô só brincando. E essa foi a primeira vez. Eu corri pra minha mãe, quando ele finalmente me soltou, depois de ficar alguns minutos brincando. E a minha mãe falou pra mim ficar longe dele, mas eu era uma criança muito espolheta e ela achou que eu tava brincando. No meio disso tudo, pouco tempo depois, minha mãe descobriu que tava grávida do 4º filho. Eu sou a 3ª filha da minha mãe. A minha mãe, ela tem diabetes. Então, se vocês têm uma mínima ideia, pessoas que têm diabetes, os bebês costumam ter má formação se não tem um bom pré-natal. E a nossa família não é rica, né? A gente não podia pagar um bom pré-natal. A gente ia tudo pelo SUS. E a minha mãe tava grávida de novo, era um menino, era o que meu pai mais queria. Um casal de filhos. Só que o bebê teve complicações. Ele não tava formando o coração direito e ele poderia ter muitas deficiências. Nisso, a minha mãe teve que praticamente morar em Goiânia, que é a capital do meu estado. Meu pai trabalhava dia e noite para conseguir pagar as contas e as coisas da casa. Enquanto isso, eu fiquei com os meus avós. Os meus avós sempre moraram, nesse tempo, moravam muito perto desse meu tio. Em certo momento, a minha avó até mudou pra casa atual que eu tô aqui com os meus pais pra cuidar de mim. Mas isso foi depois que o Gustavo nasceu. Mas os abusos começaram mesmo antes do Gustavo nascer.
Diferente de outras pessoas, esse meu tio ele sempre foi muito estranho comigo. Você sempre foi muito estranho comigo. Eu lembro das vezes de que quando você trabalhava na fazenda, você forçava eu e o meu primo a ficar vendo você matando os porcos. Quando você pegava uma marreta, fazia a gente ficar parado, ver quando você tacava uma marreta na cabeça deles e eles começavam a morrer e se estrangular e você matava eles com uma faca, cortando o pescoço deles. Você forçava a gente ver isso. Você nunca foi muito normal comigo. Mas eu nunca percebi. E eu pedia diversas vezes pra ir ver meu primo, já que ele era meu melhor amigo e eu era uma criança que queria brincar. E ele era meu primo, tava sempre perto de mim. Pra mim isso era bom. Em uma das noites, quando eu tava passando na casa do meu primo, eu nunca tinha percebido. E em muitos momentos, eu acordava com as roupas meio abaixadas, as roupas mexidas e diferente. E eu não entendia por quê. Eu tenho a lembrança muito clara da minha calcinha tá quase na minha perna quando eu acordava em uma das noites. Mas vocês querem saber qual foi a pior das noites? Foi depois que minha mãe já tinha tido o filho dela e ela já não podia passar quase nenhum tempo comigo. Foi aquela noite em que eu acordei enquanto você estava em cima de mim. E eu consigo me lembrar do seu peso em cima de mim, da sua mão enorme me sufocando, não deixando eu falar nada, não deixando eu gritar, porque eu tentei gritar. O meu primo tava dormindo do meu lado, eu tentei gritar pra caralho. Eu tentei gritar e você não deixou. E você sabia que eu não ia conseguir gritar porque você era enorme. E aí você começou a me sufocar. Você, sabe o pior? É que esse tipo de pessoa, ele vai com uma mão tão leve, ele vai com um carinho, ele vai com uma afeição, tentando mostrar que o que ele tá fazendo não é errado, que o que ele tá fazendo é normal. Eu acho que esse foi o pior. Eu não sei se foi ali o dia em que você me rompeu pela primeira vez, mas eu sei que foi o primeiro dia que eu senti. Eu não só senti, eu sangrei muito. Ele segurava, com uma das mãos ele segurava as minhas mãos e com a outra ele colocava a mão na minha boca pro meu primo não ouvir. Meu primo tinha um sono muito pesado, então ele não conseguia ouvir. Nisso ele começou a penetrar os dedos na minha vagina. E doeu muito. Eu lembro do tanto que doeu. Ele não penetrava só minha vagina, mas também tentava penetrar meu ânus, mas ele não conseguiu. Ele só conseguiu ficar penetrando a vagina. Ele ficava falando que eu tava gostando, que era bom, que eu tinha que parar de ser tão teimosa. E ele ficou... Foi o pior pesadelo da minha vida, aquilo. E eu sei que é verdade. Sabe por quê? No outro dia, vovó, eu sentei e fui conversar com você. Eu corri pra você, eu fui o mais rápido possível pra sua casa. E eu te contei, eu te falei que eu tava sangrando. Eu te contei, não adianta você negar que eu não te contei, porque você sabe que eu te contei. E sabe o que você falou? Que eu não podia falar nada, porque eu ia estragar a família. Porque o meu priminho ia entrar no mundo das drogas. O meu priminho que eu gostava tanto ia entrar no mundo das drogas, que o meu avô ia morrer, ia dar um infarto. E eu, sabe o que eu ia fazer? Eu ia acabar com toda a família. E eu fiquei calada. A minha mãe tendo que ir todos os dias pro hospital para falar com meu irmão. O meu irmão entubado. Ele passou 9 meses entubado antes de morrer. Fez muitas cirurgias no coração, mas nada conseguiu salvar ele. Eu era muito pequena. Eu só vi ele 2 vezes. Uma vez entubado e outra no caixão. Foram as únicas 2 vezes que eu vi ele. Eu queria ter conhecido e passado mais tempo com ele. Mas não rolou. E você sabe que ali você
roubou tudo que eu tinha, né? Você não tirou só a minha virgindade aquele dia. Você tirou a minha força, qualquer vontade que eu tinha de viver e qualquer confiança que eu poderia ter em qualquer homem em um futuro próximo. Sabe o pior? O pior mesmo não foi que isso aconteceu só uma vez. Aconteceu várias. E eu tentava me defender. O pior era quando ele chegava perto de mim, na frente de todo mundo, e tentava ficar me abraçando, me agarrando. Ele sempre tentava me agarrar pelos peitos. Eu era uma criança de 7 anos, eu não tinha peitos. Eu era um bebê, eu não tinha peitos, eu era uma criança. Ele sempre fez isso. Só que depois de um tempo, eu comecei a gritar e a espernear. E todas as vezes que eu acordei no meio da noite, com ele em cima de mim, com ele me tocando, com ele me segurando, com ele me enforcando, eu contei pra minha avó. E em nenhuma das vezes ela acreditou em mim. Em muitas ela me ameaçou, falou que se eu contasse pra alguém, eu ia estragar a família e ia ser tudo culpa minha. Isso durante a minha vida inteira. Durante a minha vida inteira. Depois de um bom tempo dele fazendo isso, eu não consigo me lembrar se eu consegui ou não contar pra minha mãe. Mas a minha mãe sofreu um lapso e acabou perdendo a memória. Ela esqueceu até como se andava. Os médicos dizem que ela sofreu uma pressão tão forte por causa do meu irmão que ela simplesmente entrou em colapso. Ela esqueceu de tudo. Até de mim. Foram bons anos de sofrimento. E eu não conseguia fazer nada. E tudo que eu me lembrava era dele. Por cima de mim. Me machucando. Me sufocando. Eu acho que esse era o pior. Eu sentia muito nojo da forma como ele me tocava. Eu tinha muitas crises de falta de ar. A gente acreditava que eu tinha uma alergia muito forte. Mas agora, anos depois, eu descobri que era crise de ansiedade. A minha avó nunca contou pro meu pai. Ela nunca chegou no meu pai e contou as coisas que ele fez. Eu não sei se é porque ela não teve coragem, mas ela nunca contou. Se ela tivesse contado, sabe? Eu não teria sofrido o que eu tô sofrendo hoje. Se ela tivesse contado. Se ela tivesse contado. Se ela tivesse acreditado em mim. E todos os abusos mentais que ele fez comigo depois disso foi muito pior. Ele não... Já até tinham me batido, porque uma vez ele foi tocar em mim e eu saí gritando e batendo, chutando ele. E aí foram lá e me bateram, porque falaram que eu tava com má criação. E minha avó via tudo isso e ela não falava nada. Nada, 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 nada. Anos depois, quando a minha mãe já tinha recuperado a memória e ficado melhor, aconteceu outro ato. Ele trabalha como pedreiro e estava arrumando algumas obras aqui em casa. Enquanto isso, a minha mãe saiu. E aí, eu percebi que ela tinha saído e ele também, só que era tarde demais. Ele começou a vir em direção à casa e eu fiquei tão desesperada, eu corri e me tranquei dentro do meu quarto. Foi horrível. Porque ele começou a bater e espancar a porta e falar que dessa vez ele ia usar outra coisa. Começou a falar que ele só queria conversar comigo, que ia ficar tudo bem, mandando eu abrir a porta e espancando, batendo, me xingando, batendo a porta, tentando arrombar a porta. E eu liguei desesperada pra minha avó, e mesmo ela ouvindo ali de fundo gritando, ela falou que eu tava com drama, ela falou que eu tava inventando coisa. E aí eu liguei desesperada pros meus pais. Eu tinha um celularzinho daqueles, sabe, que tinha vídeo e tudo mais, muito antigo. Meus pais vieram correndo quando eles puderam. Ele já não tava mais aqui. Eu tava no quarto, num canto, chorando, desesperada, e a porta tava toda quebrada. Ele não conseguiu me estuprar naquele dia. Mas eu não consigo esquecer daquele dia.
Desde então eu tenho muitos pesadelos. Eu não consigo confiar em nenhum outro homem. Pegar um Uber pra mim e ficar sozinha num carro com um homem é uma das coisas mais difíceis que eu faço. Pegar um ônibus é uma das coisas mais difíceis. Foi horrível ter os meus primeiros namorados. Eles sofreram muito na minha mão. Era muito difícil de lidar comigo nesse quesito. Eu fui uma pessoa que quando eu comecei a me trancar muito. Eu não conseguia deixar as pessoas tocarem em mim. Eu sempre fui uma aberração que não deixava ninguém tocar em mim. Eu tinha um cabelo enorme. Eu jogava ele no meu rosto. Eu usava blusas de frio muito quentes. Eu não deixava ninguém me tocar. Ninguém podia me tocar. Eu já tive crise de choro na escola. A primeira vez que eu tentei me abrir sobre isso foi com um cara que fazia bullying comigo, porque eu sabia que ele não ia contar pra ninguém ou acreditar em mim. Talvez ele acreditaria. Foi a primeira vez que eu tentei me abrir alguém. Eu tava na nona série. Ele perguntou como eu ainda não tinha me matado. No primeiro do médio, eu comecei a ter sessões com um psiquiatra. No segundo do médio, eu comecei a tentar me matar diversas vezes. Eu tenho marcas nos pulsos, eu tenho marcas nas pernas. Eu não sei quantas vezes eu já fui no hospital pra fazer lavagem. Já me enfiei de remédio. Eu tentava me matar de todas as formas possíveis. As facas de casa eram guardadas. Meu pai já me achou muitas vezes no chão sangrando. E eu tentava várias e várias e várias vezes. Eu fugia, eu me escondia. Eu tentava de tudo pra esquecer tudo aquilo que tava acontecendo. Automaticamente a galera começou a fazer muito bullying comigo. Muito bullying mesmo. Me afastaram da escola. Meu psiquiatra sugeriu pra mim começar a ter aulas em casa. Eu não via mais ninguém, eu não saía mais na rua. E eu tomava 9 tipos de remédios diferentes por dia. Antidepressivos, remédios pra ansiedade, remédios pra me manter dopada. O meu psiquiatra falava que tinha me manter dopada pra eu não me matar. Eu tinha noites e noites e noites e noites de mais pesadelos. Todos eles me tocavam de formas diferentes e eu não conseguia fugir. Durante muito tempo, eu questionei se tudo que eu passei não foi coisa da minha cabeça. Mas não foi, sabe? Não foi. Não foi coisa da minha cabeça. Aos 12 anos eu já não era virgem. E eu percebi aquilo. Eu sabia que tinha alguma coisa de estranho em mim. Entende? Eu sabia que tinha alguma coisa de estranho em mim. E se pelo menos em uma dessas vezes alguém tivesse ligado, alguém tivesse falado alguma coisa. Alguém tivesse feito alguma coisa, sabe? Não estaria acontecendo o que aconteceu agora. O que tá acontecendo agora. Porque eu tô sozinha. Os meus avós, sabe? Muitas vezes eu tentei na delegacia contar com enquanto eu era menor de idade. Eu tentava muito ir na delegacia. Uma das vezes que eu tentei ir, a minha avó virou pra mim e falou assim, que se eu fosse com aquela mesma história, que meu primo ia virar um drogado, que o meu avô ia morrer, e tudo isso é culpa minha. E todas as vezes que eu tentava, ela falava a mesma coisa. Todas as vezes. Todas as vezes ela falava a mesma coisa. Ela dizia a mesma coisa. E tudo isso é culpa minha. Meu psiquiatra sugeriu que naquele momento não era o momento de eu denunciar. Eu não tava nem com cabeça, a única coisa que eu pensava era me matar. Ano passado, o meu primo já tava mais velho o suficiente pra entender, então eu chamei ele pra conversar. E eu contei tudo o que tinha acontecido. Ele me pediu desculpas, mas depois não falou mais comigo. Eu sei que ele vai acreditar no pai e não em mim. Vai ficar do lado do pai e não do meu lado. E tudo bem. Quando eu fui tentar falar pro meu avô, a minha avó me parou e ela ficou mais de 1 hora falando em como tudo ia ser culpa minha. E durante a minha vida inteira, a única coisa que eu conseguia pensar era que a culpa de tudo isso era minha. Mas vocês querem saber? A culpa não é minha. Eu não tava usando uma roupa diferente. Eu não tava usando um cabelo diferente. Eu não tava... Olha esse cabelo.
Eu não tava diferente. Não foi culpa minha. Não foi um deslize dele que aconteceu uma vez. Foram abusos que aconteceram durante meses enquanto a minha mãe estava no hospital. Foram abusos mentais que aconteceram durante anos. Toda vez que eu passava perto dele, ele sempre fez questão de falar em como eu não ia ser nada na vida e engravidar aos 15 anos de idade. Em como eu não era filha dos meus pais. O engraçado é que um tempo depois a esposa dele traiu ele e a gente nem sabe se a filha atual que eles têm junto é realmente dele. Mas isso não é problema meu, né? Por todas as vezes que esse cara abusou fisicamente e mentalmente de mim, e nem o meu avô, nem a minha avó acreditaram em mim. Semana passada, eu contei pro meu pai. Eu achava já que ele sabia de tudo isso. A minha mãe já sabia desde que eu tinha uns 12 anos. Mas ela não foi na delegacia. Não é bem culpa dela, minha mãe tem muitos problemas de cabeça. Então eu não culpo ela, sinceramente, porque ela acredita em mim. Hoje em dia, quando eu tomei a decisão de ir, então tudo bem. Olha, tipo, é muito bom pra tirar minha testa. Eu não já fui. Não dermatologista. Não sei. Durante todo esse tempo, a minha avó nunca deixou eu fazer nada. Nunca deixou eu contar. Nunca deixou eu ir em delegacia. E cá estou eu. Semana passada, eu me decidi. Eu tomei em meio a uma live que eu tava fazendo lá no Twitch. Eu acabei decidindo que eu ia contar. Que eu tava cheia. Porque eu achava que por terem se passado 10 anos dos abusos sexuais, não daria em nada. E semana passada, eu fui na delegacia. Eu fui sozinha. Eu não pedi pros meus pais irem. Eu não pedi pra minha mãe ir. Eu não pedi pra ninguém ir. Eu fui a minha própria heroína. Eu cheguei na delegacia. Eu falei com o delegado. Não sei porque a minha cabeça insiste em falar xerife. Eu fui no delegado. Eu falei tudo que eu tô falando aqui pra vocês agora. Eu chorei. Eu solucei. Fiquei muito mal. Porque todas as vezes que eu começo a me lembrar disso, a única coisa que eu quero é me matar, é morrer, eu quero que tudo isso passe. Eu tenho diversos pesadelos com isso. O que o delegado disse foi que eles vão tomar parte do caso. Eles fizeram a denúncia, eles fizeram todo o protocolo, uma inscrivã me ouviu. Resumiu basicamente o que eu disse aqui. E vão pegar no relato dele, vão pegar. Minha avó, obviamente, ela tá do lado dele. A minha mãe sentou com meu avô e contou tudo. E sabe, por incrível que pareça, o meu avô acredita também que eu tô mentindo. Durante fucking 10 anos da minha vida, eu não contei. Eu não fui na polícia com a minha avó gritando no pé do meu ouvido falando que eu tava mentindo. E falando que eu ia matar o meu avô. E quando ele descobre, que se foda. Ele não acredita em mim. Ele acha que eu tô mentindo. Ele acha que eu tô inventando alguma coisa, que eu tô com uma máscara enorme fingindo alguma coisa. Ele só não acredita em mim. Ele acha que foi coisa da minha cabeça, que eu vi alguma coisa errada e que o querido genro dele tá falando a verdade. Que eu tô fazendo isso tudo pra destruir a família deles. E é exatamente isso o que a minha tia tá espalhando por toda a cidade. De que eu sou uma vagabunda que quer destruir o casamento deles. Mas o vagabundo é o seu marido. E sabe quem é mais vagabundo ainda? Você, que sempre soube disso. Você que teve uma filha e tá criando uma filha com ele. Sabendo o monstro que você tem dentro de casa. Você que deixa ele ficar sozinho com a menina. Eu espero muito que ele nunca tenha tocado nessa menina.
Eu vou com esse processo até o final. O meu avô tá ameaçando de se matar, porque a minha avó também vai ser indiciada. Vovô, eu sinto muito, mas eu vou com esse processo até o final. Não adianta a pressão que você fizer em cima de mim falando que vai se matar, falando que eu tô mentindo. Não adianta a pressão que vocês fizerem em cima de mim, mas eu vou indiciar a vovó e ele. Mesmo que ela não acredite, mesmo independente do tanto que ela fale que é mentira, eu vou indiciar vocês dois. Eu deveria também indiciar essa minha tia, porque ela sempre soube o que ele fez. Minha mãe contou para ela depois que ela foi ter a menina. Depois que ela ia se separar dele, acabou não se separando. E eu sei que esse cara é um completo doente. E eu não sou a primeira pessoa, eu não sou a primeira menina que ele faz isso. E você sabe muito bem disso. Você também sabe, tia. Você sabe muito bem disso. E você sabe do que eu tô falando. De que eu não sou a primeira menina que ele passa a mão. Você sabia disso quando você tava namorando com ele. Você sempre soube disso. Isso foi um papagaio. Vocês falam que eu não vou ser nunca nada na vida. Eu posso até nunca ter dinheiro pra comprar roupas ou perucas caras ou coisas chiques. Mas, eu vou ser alguém na vida. Eu posso dar errado como streamer, eu posso dar errado como youtuber, eu posso dar errado na minha faculdade que eu tô fazendo agora, eu posso dar errado em tudo, mas eu vou ser alguém na vida e eu não vou desistir desse processo. Eu não vou desistir de nada. Eu tô cansada de todas as vezes que vocês tentaram me calar, porque eu não vou mais ficar calada. Eu tô cansada e eu lembro de tudo. Eu lembro exatamente a forma como ele me tocava e eu não vou ter vergonha nenhuma de sentar e relatar isso. É um processo, seja lá o que for que isso vai dar. Eu vou sentar e eu tô falando aqui pro mundo. Provavelmente só umas 1000 pessoas vão ver isso, mas eu tô falando isso pro mundo. Do que você me fez passar durante a minha vida inteira. Você acabou com a minha vida. Você acabou com as minhas noites de sono. Você acabou com a minha adolescência. Você acabou com qualquer chance que eu tinha de ter uma vida normal. No momento que você entrou naquele quarto e subiu em cima de mim. No momento que você pensou simplesmente no que o seu pênisinho queria. Sinceramente, eu tô muito feliz comigo mesmo por não ter tido uma crise de choro agora. Por eu ter sido determinado o suficiente pra sentar aqui e falar isso. Eu não sou uma pessoa muito social. Eu não sou uma pessoa que tá sempre muito alegre. Mas eu fico muito feliz se alguém acreditar em mim. Porque agora ninguém acredita. Vocês, minha família, não acreditam. E pra falar a verdade, vocês nem são mais minha família. Família mesmo é só minha mãe e meu pai. São as únicas pessoas que acreditam em mim. Vocês não são minha família. Nenhum de vocês. Eu não posso falar o nome dele aqui, mas eu vou deixar o link do boletim, caso vocês queiram entrar. Vou deixar o link da foto do boletim, na verdade. Vocês podem entrar, vocês podem olhar, vocês podem pesquisar o boletim de ocorrência online, sei lá. Isso aí, não tem por que eu mentir. Ia ser um vídeo diferente hoje, porque eu já terminei, mas eu tava cansada de ficar calada. E eu tô cansada disso. Eu tô definitivamente cansada. É isso. Essa foi uma carta pra você, meu estuprador, e pras pessoas que se dizem minha família. E a vocês, pessoas que estão só assistindo aqui, muito obrigada por assistirem até o final. Provavelmente você conhece alguma mulher ou alguma pessoa que foi abusada fisicamente, sexualmente, seja o que for. Se você conhece alguém, vai, denuncia o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo passar, mais essas pessoas vão ficar livres. E isso é crime. As pessoas não podem ficar livres. Isso não pode acontecer e todo mundo fechar os olhos, como sempre acontece. Nem sei se vai ter alguém que vai ver esse vídeo, ou se eu vou postar ele, mas é isso. Minha alma tá limpa e acabou, entendeu? Eu não vou desistir tão fácil. Eu não vou desistir.
Essa sou eu. Sabrina. Mais conhecida como Sarana.